Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma Live JR. Hoje o nosso assunto não podia ser mais importante. Nós vamos tratar de saúde em pleno tempo de pandemia. E nosso convidado de hoje é um médico, Dr. Nelson Bressan, que é um médico ligado à Pontifícia Universidade Católica e professor de Ciências Médicas. O Dr. Nelson é um especialista na aplicação da neurociência às questões de saúde. Boa tarde, Dr. Nelson. Boa tarde. Prazer estar com vocês. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Participam comigo dessa conversa minha querida colega Cleisla Garcia, que está aqui comigo no estúdio. Boa tarde, Cleisla. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Bressan. E o nosso estimadíssimo colega Celso Freitas, do Jornal da Record, meu companheiro de bancada, âncora do JR. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Cleisla. Boa tarde, Nelson Bressan, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Nelson, eu lembro aos nossos internautas que o senhor está à disposição deles para responder às perguntas, questões de saúde, preocupações neste contexto de pandemia que estamos vivendo. Portanto, você que acompanha a nossa conversa, encaminhe a sua pergunta pelos nossos canais de comunicação, pela internet, você que nos acompanha pelo r7.com, pelas mídias sociais do Jornal da Record, e lembra você que toda essa conversa vai ser reproduzida mais tarde pela Record News, na íntegra. Doutor Nelson, sem mais demora, vamos botar a bola em jogo. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Recentemente nós demos no Jornal da Record a informação de que os médicos registravam com bastante preocupação o aumento da incidência de problemas psicológicos durante este momento de pandemia, após aí 7 ou 8 meses de pandemia. Há um número muito maior de episódios de depressão, de ansiedade e outras dificuldades, outros problemas de saúde relacionados à questão emocional. Como é que o senhor vê, que dados o senhor tem, como é que o senhor caracteriza esse quadro? Bom, de uma maneira geral, o nosso cérebro ele se acostuma com as situações que lhe causam um determinado conforto. E mesmo que você, ao longo da sua vida, tivesse que trabalhar muito, todos nós hoje temos uma vida muito agitada, muito atribulada, você consegue se adaptar, porque você se acostuma vai se adaptando à mudança, como já dizia Darwin, né? Darwin dizia que não vencia o mais inteligente, mas aquele que mais se adaptava. Ocorre que a pandemia veio para desadaptar todo mundo. Ninguém estava esperando uma pandemia. Eu, do alto dos meus 69 anos, não tinha nenhuma pandemia no meu currículo, e nós todos, né? Porque, obviamente, vocês são até mais jovens que eu, então, com certeza, também não viram. E nós acabamos tendo que nos adaptar. Primeiro, ficando em casa. Isso tem uma parte que pode ser problema, porque as pessoas queriam trabalhar, mas tem uma parte boa, porque você fica um pouco mais com a família. Então, existem algumas compensações. Mas, de uma maneira geral, as pessoas passaram a ficar muito preocupadas. Quer dizer, como é que vai ser o meu futuro? Será que o meu emprego vai estar lá amanhã ou não vai estar lá? Será que, por conta dessa pandemia, quantas empresas, nós vimos empresas aéreas, as que fazem viagem, turismo, os próprios restaurantes, quantas coisas não se alteraram na nossa vida, não é verdade? Então, isso acaba causando apreensão, e cada vez que você fica preocupado, lembra que o preocupado é sempre projetando como é que eu no futuro vou me dar bem, né? Mas só que não está acontecendo nada e a pessoa passa muito mal. Com ansiedade, realmente ela começa a não tomar boas decisões. E isso, em decorrência do tempo, no correr do tempo, é um efeito cumulativo danoso, né? E o senhor acha que a extensão do que nós estamos vivendo tem esse impacto e provoca essas reações? Sem dúvida, né? Porque você vai acumulando tensões, não só as tensões que são suas, mas as tensões também das pessoas que lhes são queridas, que estão ao seu lado. Então, para aqueles que têm criança estudando em casa, por exemplo, estudando num computador, você percebe a ansiedade que essas crianças ficam, a vontade que tinham de estar junto aos colegas, especialmente aqueles que têm filhos adolescentes. Os adolescentes têm isso como efervescente, né? Essa vontade de estar entre os seus, né? E, de repente, são obrigados a ficar em casa, na frente do computador. E o professor também passando mal com isso, porque ele podia fazer a leitura, né? Podia fazer a leitura de como estava aquele público. Será que o que eu estou falando está funcionando? As pessoas estão entendendo bem? Eu preciso reforçar um pouquinho mais para esse, um pouquinho mais para aquele. Isso tudo, quando você está numa tela e vai aparecendo
devagarzinho, só os ícones de cada pessoa, fica mais difícil, né? Então, eu acho que realmente a dificuldade, ela se espalhou em todas as especialidades. Mas a gente está tendo que se adaptar, né? Como estamos nós aqui, né? Não estamos exatamente na tela conversando e tentando esclarecer um pouco. E, Cleisla, como você percebe essa questão, amiga? Olha, os números já mostram para a gente, tanto no Brasil quanto no exterior, né? O CDC, o doutor deve saber, que é o órgão de prevenção de doenças americano, vê um aumento de 3 vezes no número de ansiedade, 4 vezes de depressão. E a minha pergunta para o senhor, doutor Bressan, é a seguinte: os cientistas nos dizem que nós somos a medida não exata ou a consequência da biografia, né, e da biologia. O que herdamos e o que aprendemos. Do ponto de vista de comportamento, o senhor tem uma sigla muito interessante, né, que é MESA. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que significa MESA, que deve ser usada como nunca nessa pandemia. É verdade. Bom, é o seguinte, do ponto de vista geral, todos nós queremos que os nossos cérebros, os nossos neurônios funcionem muito bem, não é verdade? E é até uma curiosidade muito grande, né? Como que um sinal elétrico, não é? Que é isso que existe dentro do nosso sistema nervoso, sinais elétricos e sinais químicos, como é que eles conseguem fazer com que a gente entenda alguma coisa, com que a gente guarde, com que a gente vá lá buscar essa informação, tome decisões, tenha comportamento? Mostra que o cérebro da gente, ele precisa de vitaminas. Então, se você lembrar da palavra atrófico, né? Atrófico você fica quando não come, quando você tem alguma dificuldade para se alimentar. Aquilo que alimenta o cérebro te deixa atrófico, forte, bem pronto para a vida. Então, essas substâncias se chamam neurotrofinas. Então, neurotrofinas são as substâncias que são fabricadas dentro dos nossos neurônios e que, de alguma maneira, fazem com que a gente fique mais esperto, que a gente consiga aguardar mais, que a gente consiga responder rapidamente, que consiga encontrar soluções. E, claro, você podia pensar nisso pensando, vou tomar uma medicação que seria uma pílula da inteligência. Mas o desafio não é isso. O desafio é estar com o nosso cérebro funcionando bem sem estar precisando tomar nada. Nessa hora entra a mesa. Então, quando você vai para a mesa, ao ir para a mesa, você deixa o seu cérebro bom. Mas vamos falar o que é a mesa, né? Mesa é só uma sigla de meditação, e quando eu falo meditação, pode se entender também orar, não faz diferença do ponto de vista prático, ambos estão juntos. Meditação, E de exercício, S de sono e A de alimentação. Então, é só para o pessoal guardar. Fala assim, como é que você está indo de mesa aí? Você está meditando ou orando? Está se exercitando? Está dormindo bem? Está se alimentando adequadamente? Então, teu cérebro agradece. Então, isso é que é mesa, Cleisla. Obrigada, doutor. Doutor, ainda na mesma questão que Cleisla apresenta, aqui o Carlos Castelamari, que nos acompanha pelo Instagram e pelo R7, ele pergunta como é que se deve, portanto, nesse momento, diante desse conceito que o senhor acabou de nos informar, como é que a pessoa deve se cuidar para evitar toda essa carga pesada da pandemia. Evitar é quase que impossível, mas lidar com ela. Esse quarteto de procedimentos, de atitudes e de iniciativas que o senhor acaba de sugerir, uma pessoa pode não estar habituada a ela. Celso, você está, meu amigo? Nem tanto. Precisa ir para a mesa, Celso. Acompanhando o colega do Instagram, qual a sua questão para o doutor? O doutor Nelson, os avanços da medicina nos tornam cada vez mais longevos, né? Eu pergunto, o que fazer para a gente fugir do Alzheimer? Aí, ainda dentro desse tema, é verdade que um dos grandes atributos da memória é poder esquecer? É possível que, para esquecer um trauma, a pessoa possa desenvolver o Alzheimer? Nossa. Bom, vamos começar pelo começo aí. A história do Alzheimer, ela é vamos dizer assim, é como se você tivesse uma substância tóxica, falando de uma maneira bem simples, impregnada nos seus neurônios, que acaba dificultando é uma doença degenerativa e acaba dificultando a sua vida de relação posterior. No nosso caso, no caso da América Latina, a doença do Alzheimer é uma doença que tem sido prevalente e podemos falar que alguma coisa como
um caso para 60 anos, depois para 80 anos já estamos falando em 2 ou 3 casos em cada 10, e de 90 para frente, mais ou menos, metade das pessoas estariam com Alzheimer. Parte dessa degeneração do sistema nervoso que torna a pessoa com toda aquela sintomatologia de Alzheimer, com esquecimento, eventualmente com agressividade e outras alterações, parte disso está dentro do MESA. Nós não temos uma cultura, né? Uma cultura que nos facilite, que nos imponha determinadas soluções, como, por exemplo, meditar e orar, né? Então, dentro do primeiro M aqui, se vocês quiserem, posso ir passando um pouquinho em cada um e aí vocês me perguntam o que precisar, o que tivesse mais sentido. Mas a meditação, por exemplo, é uma maneira de olhar para dentro. Quando você fica olhando só para fora e olhando para o futuro, isso é o que se chama ansiedade, né? Ansiedade é estar hoje aqui preocupado com uma coisa que não está acontecendo comigo, né? Quando você vai para uma meditação ou para a oração, você caminha para dentro do seu interior, mas no presente. Então, você exercita de uma maneira muito legal liberar menos hormônios do estresse. E quando libera muito dos hormônios do estresse, que é o corticoide, o que acontece com ele? Ele acaba por fazer com que a nossa memória fique pior. Sempre que você está estressado, supostamente, você está correndo um risco. É por isso que você se estressou. E se você está correndo um risco, não é hora de guardar, não é hora de aprender nada. Você tem que estar preocupado com aquele leão que vai lhe atacar. Então, toda vez que você pode meditar ou orar, as duas coisas são ótimas, você teria como finalidade caminhar para dentro, estar no presente, aliviando as suas tensões. Então, o M de meditar e orar aqui, no caso, ele seria uma saída muito interessante num momento desse como pandemia. Não sei se vocês têm feito isso. Verdadeiros ensinamentos, né, Celso? Para jornalistas, então, essa mesa que o senhor sugere é simplesmente quase uma quimera. Mas deixa ele colocar uma questão que uma amiga me apresentou outro dia. Ela me disse o seguinte, que o isolamento social a estava afetando profundamente, e que a dose de sacrifício que aquilo exigia dela era descomunal. Embora ela entendesse racionalmente toda a necessidade, o porquê do isolamento, etc. E ela me relatou algo que eu acho que o senhor, como especialista em neurociência, certamente vai achar interessante. Ela começou a sonhar com os grupos de diferentes amigos. Então, ora ela sonhava com os grupos do trabalho, que ela não encontrava mais. Ora ela sonhava com os grupos da academia, ora com os grupos dos amigos antigos da universidade. E meio que o cérebro dela, o inconsciente, a apresentou qual era o problema. Ela sentia imensa falta dessas pessoas, a ponto delas surgirem no sonho. Como é que o senhor vê essa resposta neurológica? Ou psiquiátrica, na verdade, não sei. Não, o sonho é uma incógnita muito grande. Tanta gente tem tantas teorias a respeito do sonho, mas uma das mais práticas dessas teorias, que o sonho está naquela parte final do sono profundo, né? Ele abre todas as possibilidades para você avaliar qualquer coisa. Não quer dizer que vai acontecer aquilo que você sonhou, mas quer dizer que, de alguma maneira, no sonho, você está completamente aberto para pesquisar qualquer tipo de coisa que você tenha feito agora ou antes. Muitas vezes a gente sonha com coisas que aconteceram 4, 5 dias atrás, já deve ter acontecido isso com vocês com muita frequência, e muitas vezes você acorda, não lembra de sonho nenhum, outras horas você acorda, se te pegaram numa hora que te acordaram, que você estava no sono profundo, algumas vezes você consegue lembrar, e tem gente, até a gente brinca, né? Se você quer saber se você está indo bem, tá, você consegue entrar de novo no teu sonho? Você estava num sonho e de repente você entra de novo nele e quero continuar sonhando porque estava uma delícia. Imagino que seja o caso da sua amiga. E ele revela, de fato, uma necessidade. Para algumas correntes, o sonho poderia ser analisado assim. Depois que você conta o sonho, como você se sentiu? Como você está se sentindo? E ao saber como você está se sentindo, você sabe o que aquele sonho queria dizer para você. Por exemplo, no caso dela, especificamente, é isso, né?
A vontade imensa que ela tinha de estar se relacionando com os outros, né? A minha intenção também era que o senhor elaborasse um pouco como o isolamento afetou o cérebro, o isolamento social. Tá, muito bem. O isolamento social faz com que você perca aquilo que há de mais importante do ponto de vista da sociedade, que é o contato com as outras pessoas. O nosso cérebro, ele, através dos neurônios espelhos, ele é uma máquina de enxergar o que o outro tem. A gente chama isso de empatia, né? Enxergar o que o outro tem. Porque a gente imita, por exemplo, se pega uma pessoa fazendo um bocejo, você automaticamente boceja. Você tem uma tendência de mimetizar ou de ter mímica em relação aos outros. Quando você está num isolamento social, essa parcela daquilo que é pessoal e estar com as pessoas, enxergando a linguagem não verbal, ela desaparece. Por isso que é uma dificuldade muito grande quando você tem que dar uma palestra para alguém, por exemplo, como professor, você não estar junto com as pessoas que estão te assistindo, porque elas não conseguem fazer a leitura. Então, o isolamento social faz com que você fique isolado também do ponto de vista neurológico dentro de si mesmo e acabe, os seus neurônios vão ficando cada vez, vamos dizer assim, menos sendo utilizados, e esse é um dos motivos pelos quais a pessoa se deprime. Quer dizer, a pessoa não se deprime quando se relaciona, quando tem contato com as pessoas, quando tem contato com a natureza. Por exemplo, quando a pessoa sai para fazer um exercício, um dos grandes problemas que as pessoas tinham, iam nas praças e encontravam os amigos e conversavam, batiam papo, mas não era só isso. Tomavam sol, escutavam o que o outro estava falando, conversavam sobre um programa que viu, sobre alguma coisa que fez. Tudo isso alimenta o nosso cérebro e vai alimentando nossa memória. Quando você está isolado, você deixa o seu cérebro também em condição de isolamento e se sente mal por isso, é isso. Ô, Cleisla, você anda sonhando com o quê? Na verdade, eu não ando nem sonhando, mas eu tenho uma outra questão que, além do sonho, é a questão da memória, que a Cris começou a citar também e o doutor Bressan falou. Esses dias, doutor, eu fiz uma entrevista com um neurologista e ele me explicou uma coisa de uma maneira simples que eu achei muito interessante, que as pessoas estão tendo muita pane de memória, os pacientes dele, e que o nosso hipocampo ele era como se fosse uma secretária, que selecionava o que tem que ser arquivado do que pode jogar fora. Mas que com a pandemia, com dias muito iguais, o nosso hipocampo ficou meio maluco e ele anda jogando fora coisa importante e arquivando memórias tristes. É mais ou menos isso? Faz sentido para o senhor? Um pouco faz sentido. Na verdade, o hipocampo vai funcionar para a gente, fazendo essa seleção, na hora que a gente chama do sono REM, né? Naquele sono bem profundo, e chama REM porque os olhos ficam se mexendo, né? E naquele sono profundo, ele vê tudo o que aconteceu no seu dia, seleciona o que foi importante, porque quanta coisa desimportante acontece. Vamos supor, por exemplo, você foi num shopping e guardou seu carro numa garagem. E você entrou para fazer uma compra qualquer. Todos nós, quando fazemos isso, a gente sabe, deixa eu ver a letra aqui onde eu estou, a gente vai gravando o caminho, né? E quando entra, fala, deixa eu ver a loja, qual foi a primeira loja que eu olhei aqui. Tá bom. Isso tem sentido você guardar naquele momento, porque na hora que você terminar de fazer a compra, você vai ter que voltar para pegar o seu carro de novo. Mas que importância tem isso no dia seguinte? Nenhuma. Então, respondendo um pouco do que eu tinha falado para o Celso quando ele perguntou, uma das coisas mais importantes da memória é você ser capaz de esquecer. Porque você precisa, é como se você tivesse que tirar a roupa velha de dentro do armário para depois entrar uma nova. Então, você precisa realmente esquecer. Agora, voltando para a pandemia e dentro do que você falou, Cleis, então o nosso hipocampo, nesse horário, seleciona as melhores coisas para colocar. Mas se as melhores coisas não existem, elas são sempre completamente iguais, a gente só presta atenção no que é diferente, na verdade. Se a gente tivesse que prestar atenção em tudo que está acontecendo, seria muito cansativo, a gente não ia aguentar. Então, aquilo que é diferente, de certa maneira, chama a nossa atenção e a gente leva para a consciência e o resto passa sem que a gente perceba. Então, um dos problemas para o coitado do hipocampo na hora da seleção é não ter o que selecionar, né? Está tudo tão igual. Né? Então, Todos ainda os bem que a dias gente iguais. esquece, né, doutor? É o que a Cris falou, né? Ainda bem que a gente esquece, né, Cleisla? É isso, ainda bem. Celso, O esquecimento é uma dádiva. Perfeito. O esquecimento é uma dádiva. Celso, permita apenas botar na roda aqui uma colocação de uma internauta que está nos acompanhando pelo Instagram do R7, lá de Cabo Verde.
É a Andréia Centeio. E a Andréia me conta o seguinte: eu sou de Cabo Verde, estou vendo vocês aqui. Não saio de casa por nada desse mundo. Então eu lhe pergunto, esse sentimento da Andréia que coloca na nossa conversa a palavrinha medo. Celso, como é que você vive na sua vida essa questão? Doutor, como é que a gente trata essa questão? Celso. Vamos lá. O Celso vai responder primeiro? O que você achou da pergunta da nossa amiga de Cabo Verde? É verdade. Tem tudo a ver com a nossa entrevista. É verdade. Vamos lembrar uma coisa. No nosso cérebro, a gente tem 3 andares. Vamos pensar que é um prédio com 3 andares. O primeiro andar, que é o andar de baixo, ele é o chamado cérebro reptiliano. Ele só está ali para fazer a parte instintiva. Por exemplo, o coração de todos nós aqui está batendo, nós estamos respirando, tá certo? E nós não estamos nem pensando nisso. Então, até segunda ordem, né, doutor? Até segunda ordem. Até não pegar um Covid, né? Pois Mas nós não estamos preocupados com isso, está tudo bem. A partir de um determinado momento, para sair dessa vida só instintiva, que é uma vida de réptil, né? Por exemplo, não dá para negociar com uma cobra, né? Por exemplo, não vai negociar com a cobra. Por isso que é um cérebro reptiliano. A partir daí, você precisa tomar algum tipo de cuidado para reconhecer quais são as emoções, quais são as coisas que acontecem que podem ameaçar a sua sobrevivência. Então, vamos lá. Quantas emoções básicas nós temos? Nós temos 5. Vocês lembram? Olha, eu tenho bem mais de 5, viu, doutor? Com certeza. Bem mais, bastante mais. 5. Medo, olha só, preste atenção na característica delas. Lá. Medo, raiva, nojo, tristeza e alegria. Presta atenção, sozinha, a alegria. Ah, bom. Portanto, o que pensei que o senhor não ia chegar na alegria. Cheguei, mas cheguei capengando. Deixou para o fim. Né? Nós tivemos 4 emoções, que são emoções que poderíamos ser chamadas quase de negativa, né? De ter medo de alguma coisa, ter raiva de alguma coisa, ter nojo de alguma coisa e também estar triste. Então, todas as nossas emoções foram feitas com a ideia de nos proteger. Mas olha só, essa proteção é muito mais para a gente não sofrer. Então, olha que engraçado. O primeiro movimento que a gente fez para passar para o segundo andar, que é o emocional, muito menos do que ter alegria, foi para não sofrer. Então, o que eu faço para não ter medo? O que eu faço para não ter nojo? O que eu faço para não ter raiva? E o que eu não faço para ficar triste? E de vez em quando um pouquinho de alegria. Então essa é a parte emocional. Então imagine a nossa colega em Cabo Verde. O medo que deveria ser controlado pela cobertura, faltou só a cobertura. A cobertura é o racional, né? A cobertura é o terceiro andar desse prédio, que é o racional. Um pouco medo, porque senão a gente vai ficar só com as emoções, só com um kit de sobrevivência. No caso dela hoje, e no caso de muitos de nós estamos meio num kit de sobrevivência. Então, a parte racional, coitada, sofre, né? Porque essa pessoa, preciso pôr a máscara, não queria pôr a máscara, preciso sair, preciso lavar a mão, eu não posso estar com o meu neto, com vários parentes, inclusive, a gente não consegue estar, não é verdade? Nesse momento, meu irmão está com Covid, neste momento. Então, eu não tenho como estar com ele, com tudo o que quisesse, que gostasse de estar lá. Então, realmente, em que pese, no passado, essas emoções terem servido para nos elevarem na categoria de humanos para fazer o aparecimento racional, hoje elas não deixam o racional aparecer e o medo é tudo que a gente tem e acaba se sobrepõe a tudo. Celso, querido. Doutor, viver bem é saber dosar a razão e a emoção. Agora, onde buscar o equilíbrio entre esses 2 sentimentos para a tomada de uma decisão correta? Legal. Essa é boa. Vamos lá. A tomada de decisão é um jogo de 4 tempos. Diferente do futebol, que tem só 2, né? A tomada de decisão tem 4 tempos. Qual é o primeiro tempo? O primeiro tempo está acontecendo alguma coisa? Por exemplo, vocês estão me ouvindo falar agora. Então, vocês estão recebendo a energia mecânica, que é do áudio, mas também estão me vendo, tem a energia eletromagnética da visão, então vocês estão percebendo alguma coisa. Então, há alguma coisa no presente que está acontecendo e eu tenho que estar atento, com consciência.
Então, o primeiro jogo da tomada de decisão, eu tenho que saber o que está acontecendo. Segundo, isso já aconteceu comigo? Então, eu já tive algum problema no passado, eu já tive uma entrevista, no caso nosso aqui, ou se a pessoa está doente, eu já fiquei doente alguma vez, então ele vai lá para o passado e compara o que está acontecendo com o que aconteceu no passado. Traz os dois para o presente de novo e vê se eles têm similaridade ou não, se eles são similares ou não. E aí eu tomo a decisão, que é o quarto tempo. A decisão é, o que eu vou fazer com isso? Pensando na melhor consequência para o futuro. Então, toda tomada de decisão é assim. Se eu enxergar bem, eu tomo boas decisões. Mas se eu não estiver atento, eu já falho no primeiro tempo. Se eu não tiver guardado nada, se eu não tiver experiência nenhuma, eu não tenho repertório. Quando alguém me pergunta alguma coisa, Nelson, você já viu algum caso de pneumonia? Não, não sei o que é pneumonia, vamos supor. Então, toda vez que eu consigo ter algo no presente e perceber bem, ir para o passado, eu tenho repertório, trago aqui, comparo os dois, eu tomo boas decisões para o futuro. Então, tomar a decisão, por isso que é importante, né, pessoas como vocês, que têm um repertório muito grande na área que fazem, vocês têm não só a capacidade de fazer perguntas inteligentes, mas têm capacidade de sacar respostas que agradam a pessoa que está ouvindo. Isso tudo porque você tem esses 4 tempos, você nem percebe que tem esses 4 tempos, mas você faz exatamente assim. Muito interessante, doutor. Estou fascinada com as suas explicações do senhor. E esse assunto que nós trouxemos aqui, o medo, está causando muito interesse dos internautas. Veja só o senhor. Está aqui o Lucas Santana, que nos acompanha pelo YouTube do JR, e ele faz quase que uma confissão preocupante. Ele diz, eu sinto medo de tudo. O que fazer para não ter tanto medo? Aí eu só quero resgatar o depoimento do senhor e a sua orientação quando o senhor diz, olha, os sentimentos são medo, raiva e nojo. Esses três, exato, esses três me parecem muito ligados à nossa natureza animal, né? A nossa necessidade de sobrevivência. Então, é o medo que vai te proteger do perigo, é a raiva que vai te dar energia para reagir ao perigo e é o nojo que vai evitar, por exemplo, que você se envenene com uma comida que está estragada, uma caça que está ruim. Então, eu acho que nós estamos sendo devolvidos à nossa origem animal e alertados. Olha, lembrem bem que vocês são todos animais. É como se a natureza estivesse nos colocando no nosso lugar. Então, diante desse quadro que eu tentei complementar com as orientações que o senhor deu, o que o senhor responderia para essa pessoa que está angustiada pelo excesso de medo? Tá. Muito bom. O medo, ele tem 2 facetas, né? A pior de todas é por medo você ficar paralisado. É a pior de todas. Então, por medo de ser feliz, você não procura felicidade, você fica na tristeza que você já conhece, né? Você fica no conforto daquele lugar horroroso que não está te agradando mais. Então, muitas vezes você quer trocar de profissão, muitas vezes você quer fazer uma outra coisa na sua vida e o medo te paralisa. Então, na verdade, a gente tem que enxergar o medo como uma reação que deve ser medida naquele minuto. Então, se eu tenho alguma coisa que me causa um medo muito importante, por exemplo, nós estamos num lugar, de repente vem uma moto desgovernada. Qualquer um de nós dá um pulo para o lado rapidamente para não ser atingido por aquele veículo desgovernado. Você nem sequer imaginou que estivesse sentindo medo. Você primeiro pulou, depois é que você vai ver se tem medo. Uma reação reflexa, né, doutor? Não é verdade? Agora, vamos supor, se eu tivesse esse medo achando o tempo todo que você é atingido por uma moto, eu não sairia de casa. Então, o que acontece? O que faz a pessoa não perder o medo, mas administrar o medo, chama-se prudência. Então, eu vou dar um exemplo de prudência. Todos nós andamos no escritório e já batemos com a perna na quina de uma mesa, é verdade? Sim. Todos nós, né? Sem querer, vai dar uma batida na perna, na mesa. Muito bom. É legítimo dizer que eu tenho medo da mesa? Cada vez que eu desvio, eu falo, nossa, olha a mesa ali, eu estou com medo dela. Não. Então, o que a pessoa precisa é a prudência. O que é a prudência? É conhecer o medo racionalmente para saber
o quanto ele está te impedindo de continuar. E, claro, eu vou continuar todas as vezes desviando da mesa, porque não tenho nenhum interesse em me machucar cada vez que passo pela mesa. Mas isso não quer dizer que eu tenha medo. Então, o medo é um elemento do desconhecido. A prudência é o medo conhecido. Então, o que a pessoa precisa fazer é enfrentar os seus medos, tá certo? Sabendo que às vezes vai falhar. Tem algum problema falhar? A gente vai ter obrigado a acertar 100% das vezes? Não. A gente aprende tanto com o erro. O nosso sistema nervoso, ele aprende com o acerto que com o erro. O acerto é mais a agradável. Nossa parte da testa, o frontal. É mais agradável o o erro, acerto. É, mas sem dúvida. E o erro é o cerebelo. O erro é o cerebelo, a parte que significa pequeno cérebro, ele impede que você faça de novo as coisas que você já fez errado. Então, a gente aprende tanto acertando quanto errando. Então, a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter prudência. Não vou falar assim, vou pular do 10º andar e se Deus me protege. Não, você vai se estatelar no chão, você não precisa fazer isso. Mas ter a coragem de enfrentar desafios, e o cérebro adora desafio. Minha prudente amiga Cleisla, por favor, com a palavra. Cris, eu vou te dizer uma coisa, esse assunto é tão interessante que fica borbulhando assim, perguntas na cabeça da gente. Isso que a Cris está falando tem muito a ver com essa coisa do homem da caverna, né? Que é de se proteger ou fugir, ou ataca ou corre. Isso está muito comum na pandemia. Agora, eu queria ver se é possível a gente fazer uma associação disso com uma das coisas que você fala, doutor Bressan, que é a questão da atenção, tem a ver com a meditação ou mindfulness. Tem uma pesquisa da Microsoft que diz que quando a gente trabalha com multiplataformas, muita coisa ao mesmo tempo, a nossa concentração, ela se limitaria a mais ou menos 7 segundos. Isso significa 1 segundo a menos que o peixinho de aquário. É muito pouco. Viver no presente, estar atento, pleno, integrado, pode nos ajudar muito nesse momento, em outros, principalmente na pandemia? Sem dúvida, né? Sem dúvida. A atenção, o que é atenção? A atenção é você pegar o que está acontecendo fora de você e levar para a consciência. Por isso que quando você está falando com alguém, você fala assim, presta atenção no que eu estou falando. Olha aqui, presta atenção. Presta atenção significa, pega todos os sinais que eu estou emitindo para você e faz alguma coisa com eles. Quer dizer, então a gente percebe, vai lá, processa e tem um comportamento em função daquilo. Menino, põe uma blusa porque vai ficar frio de noite. Então, e se você não põe, a mamãe já vai falar na hora, não fala, Cleisa? Fala. Olha lá, eu falei para você, Até pega hoje. essa blusinha e vai levar. Então, sem atenção, a meditação e a oração também são um dos melhores treinos de atenção que a gente tem na vida. Primeira coisa que é importante na atenção é ela estar no presente. Por isso que você chamou de atenção plena ou mindfulness, né? Atenção plena é isso, você tem que estar no presente. Por isso que o treinamento, quando você vai fazer para isso, você tem que ficar quieto, tá certo? E passar a ouvir com todos os seus sentidos. Lembra dos nossos sentidos, né? Gustação, tato, audição e assim por diante, olfato, visão. Então você fica quietinho ali e vai identificando cada uma das coisas que estão acontecendo enquanto estão acontecendo. Então, esse treino que você faz com a meditação e com a oração te torna muito mais atento. E quanto mais atento você é, mais você aprende. Porque você precisa levar e o teu hipocampo no dia seguinte ele fala, opa, olha, ele estava vendo um negócio aqui interessante, vou colocar isso lá na minha caixa de ferramentas, vai que eu precise um dia, né? Então, a atenção é absolutamente fundamental mesmo. Agora, uma coisa que acontece, você já deve ter tido essa experiência, você está indo para um lugar fazer alguma coisa, no meio do caminho você esquece? Já não aconteceu com vocês? Quantas vezes? Sim. Todo dia. Né? Pois então. E as pessoas acham que isso é problema de memória. Fala, nossa, será que eu não estou com Alzheimer? Aí já começa a delirar, né? Estou com Alzheimer. Não, não é isso. Normalmente é um desvio de atenção. Você está no meio do caminho, você vai buscar alguma coisa na cozinha. Mas no caminho, você olha um sofá e fala assim, nossa, esse sofá eu já pedi para não deixar ele desse jeito. Aí você olha do outro lado, fala, poxa, meu filho esteve aqui, deixou o livro ali. Você põe 7 coisas no caminho. Aí não tem nem os 7 segundos para fazer a conta. Quando chega lá, você não sabe o que você estava fazendo. Então, fazer o treino para mindfulness é muito importante para melhorar o teu grau de atenção.
Obrigada. Em matéria de concentração, nós temos aqui um exemplar fantástico, que é o Celso. Celso, seu depoimento, por favor. Vamos lá, Celso. Eu queria falar, o doutor falou em atenção, eu queria falar de um bombardeio que talvez estejamos sofrendo de uma maneira inconsciente. O documentário canadense Dilema das Redes, lançado este ano, faz um alerta, né, com as redes sociais. 5 ex-executivos de empresas de comunicação, de rede social, informam que elas viciam e causam impactos negativos sobre as pessoas como uma maneira de manipular emoções e comportamentos. Chega a comparar a indústria de software com a de drogas, porque só as duas chamam os seus clientes de usuários. Bom, o que o senhor tem a falar a esse respeito, doutor Nelson? É verdade. Bom, foi impressionante, né? Para aqueles que tiveram a oportunidade, a gente recomenda que vejam, que é muito interessante o documentário. E muito verdadeiro também, né? Porque é natural que, do ponto de vista de negócios, que a gente tenha interesse em saber o que o nosso cliente ou usuário, como você falou, né, Sal? O que ele gosta, o que ele mais aprecia, né? Vocês entram em algumas redes, ela fala assim, como você assistiu esse filme, estou te recomendando este outro aqui também. Então, parece que, de um lado, ele está me atendendo, porque ele me conhece tão bem que está até dando dicas para mim. Mas tem uma coisa muito ruim nisso, sabe qual é? Primeiro, a manipulação, você nem percebe que você está ficando o tempo inteiro olhando para aquela telinha dentro de rede social o tempo todo, e ela não te deixa mais inteligente. Por quê? Porque aquilo que te faz ficar mais inteligente é aquilo que te prende a atenção, te dando um desafio. Se eu sei do que você gosta e te dou sempre a mesma coisa, eu te mantenho no mesmo lugar. Você não cresce absolutamente nada do ponto de vista do teu repertório. Aquilo que eu falei na hora de tomar decisão, a gente precisa olhar na nossa gaveta, no nosso armário, o que tem lá dentro, né? Se me dão sempre a mesma coisa, eu fico viciado naquela mesma coisa, porque ela me dá uma satisfação imediata, e nesse ponto seria similar a uma droga, né? Um prazer espúrio, que não tem nada a ver com a minha sobrevivência. Imagina, eu não consigo dormir sem ver, se tiver uma notificação, eu não consigo desligar o meu celular para dormir de uma maneira adequada, aquilo fica perturbando a minha capacidade de dormir. Como eu não durmo, vou para lá. Como eu não durmo, imediatamente não tenho gravação. Cristina. Doutor, nós estamos a 2 minutos e meio de concluir. Eu queria fazer um registro importante de uma internauta que nos acompanha da Alemanha, é a Gabriela Flögel. E ela faz o seguinte comentário: ótimo tema para assistir, exatamente porque moro na Alemanha e estamos desanimados, inseguros quanto ao futuro. A Alemanha, que está vivendo, assim como outros países da Europa, uma segunda onda da Covid-19. Muito rapidamente, doutor, só para concluir a nossa conversa, se eu puder responder e nos amparar nessa angústia, nós jornalistas temos muita preocupação com a informação. Para enfrentar o medo e oferecer à pessoa a possibilidade da gestão do medo, a informação correta, clara, ela mais contribui ou ela mais atrapalha? Não, ela contribui muito, né? O que vocês estão fazendo hoje aqui, estamos fazendo juntos aqui, informando, explicando de maneira transparente e clara para as pessoas. Quando a pessoa recebe a informação, ela ganha a condição de guardar essa informação e utilizar para tomar as suas decisões. Ela não precisa fazer o que nós estamos falando para fazer, mas ela ganha uma condição de resolver com base naquilo que ela ouviu. O senhor não vê excesso de bombardeio de informação? Ah, você saia da televisão, para de ver essa notícia, você está se poluindo com um excesso dessa informação. Não, o senhor vê excesso? Veja só, claro que vejo. Todos nós, de certa maneira, até por conta da própria pandemia, que temos que ficar em casa mais tempo, ficamos muito mais preocupados em saber o que está acontecendo. E agora, pode mandar os filhos para a escola ou não pode? Agora, abriu o shopping ou não abriu o shopping? Vou ter que lavar a mão com álcool gel? Como é que vai ser as coisas? Então, a gente acaba querendo se proteger por um excesso de informação. Um minutinho para concluir, as palavras finais do senhor para o nosso internauta que está nos acompanhando. Tá legal. Bom, primeiro, foi um prazer muito grande conversar com vocês. Espero que, de alguma maneira, aquilo que a gente falou tenha despertado o interesse por saber um pouquinho mais
como a gente pensa, como a gente guarda e como a gente toma decisão. E eu fico às ordens para qualquer outra oportunidade. Foi realmente um prazer conversar com vocês. Queria agradecer muitíssimo ao Dr. Nelson Bressan, que é médico, um especialista na aplicação da neurociência à saúde. Muito obrigada pelos importantíssimos esclarecimentos, os alertas que o senhor nos deu aqui para acordar. Querida Gleisa, muito obrigada. Querido Celso, muito obrigada pela participação. Obrigado. Siga conosco nas lives JR. Um abraço e até o próximo encontro.